Então, vamos ver. Pronto, a partir de agora está gravando, então, oficialmente, meu boa tarde a todos, a todas. Nós vamos começar agora o nosso encontro de DSV, é o primeiro encontro dessas atividades de ensino remotas. Essa é a quinta etapa, é a etapa mais longa também. Então, foi um planejamento mais longo e é o que nós vamos falar um pouco hoje. Nossos assuntos são divididos em 3 grupos. Boa tarde aí, Luiz. Vou reforçando o pedido. Não deixem a sala antes de eu poder fazer um print da tela para marcar todos os presentes, pessoal. Porque eu tenho que dar presença para vocês. Ó, e vai chegando gente. Então, nós vamos fazer em algumas etapas. Primeiro, eu vou abrir de início para questionamentos de vocês, tá? Sobre qualquer coisa da disciplina ou até fora dela. Depois, eu vou tocar os assuntos, anotar o nome pelo chat. Olha, é uma boa, Suiane. Boa, porque eu não tinha pensado bem sobre isso. Tá aí. Eu vou sugerir, vou aceitar essa tua sugestão. Então, primeira coisa de hoje. Cada um escreve lá o seu nome e presente, tá? Quem já tem o seu nome no próprio e-mail, é só escrever a palavra presente, tá? E eu vou depois ficar com o print do chat e fica fácil de eu dedicar a presença de vocês nas aulas. Escreve lá presente, tá? E quem entrou com outro e-mail, aí escreve o seu nome, tá? Que nem aquele desconhecido lá, que tinha um nome desconhecido. Isso, vão escrevendo o presente aí, que vai ficar gravado. Boa. Tá resolvido isso aí, tá? E se chegar algum atrasado, avisem aí. Se eu não perceber a entrada dele, avisem que ele coloque presente. Ótima sugestão, já ganhamos tempo. Legal, pessoal, ver vocês aqui. Então, repetindo aí, o que nós vamos tratar? Primeiro momento, em seguida, eu já vou abrir para perguntas de vocês. Depois, nós vamos ver os casos atrasados. Eu tenho vários recados atrasados, e tem muito aluno que não fez trabalho. A maioria não é de vocês, porque quem vem aqui participa das aulas geralmente está totalmente em dia, mas eu vou mandar o recado, até porque tem líderes participando, tá? Se colocar a turma me ajuda também, tá, Cauana? Me faltou eu pedir isso, como vocês estão de todas as turmas, se colocar aí a turma, me ajuda a não cometer nenhuma injustiça na hora de dedicar as presenças. Depois nós vamos falar do plano, das AR5, e depois nós vamos ter uma pequena aula, uns 15 minutos de aula que vai ficar gravado aqui, e eu vou deixar uma tarefinha para vocês. A tarefinha vai ser olhar um vídeo aí de 15 minutos, tá? E por fim nós vamos dar os avisos paroquiais, certo? Nesse primeiro jogo de conversas eu vou também incluir os avisos paroquiais. Então, primeira etapa. Quem de vocês gostaria de fazer uma pergunta, um comentário, expor uma dúvida sobre a disciplina, sobre o que a gente já fez, ou qualquer outra coisa? Teria alguém que gostaria de falar nesse momento? Lembrando que ao longo da aula toda pode falar também, não tem problema nenhum, tá? Um barulho na rua aí. Pessoal, então, de vocês presentes aqui, ninguém com dúvida, ninguém gostaria de falar sobre alguma nota que eu... Veja, porque muitos de vocês entraram em contato e eu tinha... O Siga também me deu um drible lá, eu digitei as notas, por exemplo, do segundo C, eu digitei as notas 2 vezes. E nessa terceira vez, eu me perdi. E teve alguns alunos que tinham os trabalhos e eu não coloquei a nota. E aí o pessoal entrou em contato comigo, dizendo, professor, cadê minha nota e tal? Aí eu fui lá e consertei. Então... não tenham nenhum tipo de vergonha, nenhum tipo de restrição, tá? Porque esse sistema à distância, para começar, nós somos seres humanos, nós somos falhos, né? Eu falho, vocês falham, e além disso, essa comunicação agora à distância também pode prejudicar. Então, se você fez o trabalho, fez tudo certinho, viu que tem alguma coisa lá que está errada, me chama. Vamos lá. Daisy diz que não está me ouvindo. Pessoal, os demais aí, estão me ouvindo bem? Eu vou ver qual é a câmera que eu estou usando aqui. Eu vou melhorar minha câmera, mudar o microfone. Me digam se melhorou o microfone. Oi, professor.
Oi, Silésia, fale. Então, desde ali era o e-mail da minha mãe. Deu tudo certo. Eu saí, entrei no meu de novo, tá funcionando. Tá. Já tô Piorou o ouvindo. som agora, Ana? Tá tudo certo, dá pra ouvir. Em relação ao anterior? Tá travando. Tá, tá. Eu vou mudar para o microfone anterior e vou tirar meu filho do jogo lá. Ele deve estar jogando. Estava em aula de manhã e agora ele estava lá querendo jogar. Me dei um minuto aqui, eu estou indo lá pedindo para ele desligar. Deixa ele jogar, deixa ele jogar. Vai ter que sair do jogo, tá? Tá, não joga, tá, gente? Porque vai travar para mim. Tá ok, pessoal. Ele disse que não tava, né? Mas Free Fire, é. Então tá, pessoal. Vamos lá. Perguntas que tinham aqui no chat. Já foi respondendo, né? Então é o seguinte, pessoal. Zanoli, bota aí presente e a tua turma, tá? Me ajuda. Foi sugestão da Suiane, muito boa sugestão. Giovana tem uma pergunta. Toda essa etapa com presença. De início, sim, Giovana, mas olha só. Há considerações a fazer, tá? Eu já vejo a pergunta da Cauana. Então, primeiro, Giovana, sim, nossas aulas vão ser rápidas, 15, 20 minutos, tá, pessoal? E o aluno que depois, e teve alguns alunos que já entraram em contato comigo, não foi muitos, mas explicando que a mãe estava fazendo uma cirurgia e tal. Então, quem não puder participar, depois vem e me explica, ó, ou e-mail, ou zap, aqui, ó, e explica, ó, professor, eu perdi a aula porque não tinha conexão e tal, mas eu assisti o tape da aula lá que foi colocado no SIGA, tá? Então, de início, sim, vai ser cobrada a presença, mas lembrando que vão ser 15, 20 minutos, tá? Outra coisa, nem sempre vai ter aula, por exemplo, um dos avisos que eu tenho que dar aqui, ó, é que daqui a 2 semanas, a semana do dia 14 ao 18, é conselho de classe, tá? Então, nessa semana, eu vou combinar que a gente não vai ter aula, porque a gente vai estar lá envolvido no conselho de classe, vocês também vão ter alguma participação. Então, nessa semana, nós não vamos fazer o nosso encontro, só vou estar recebendo trabalhos, tá? Isso, eu vou responder as perguntas. Segura aí um pouco, Pedro. Vamos ver a pergunta da Cauana, que ficou ali para cima. Deixa eu ver se eu acho. O número 5 da apostila, só quando a aula prática. Não, essa não precisa fazer, verdade. Tá? Pessoal, da apostila, a última pergunta diz bem claro lá. Se responder essa apenas após a aula prática, tá? Então, essa aula prática, nós vamos fazer no mínimo 3 aulas práticas, não se preocupem. E isso vai ser lá no retorno das atividades, tá? Talvez o retorno das atividades seja só com aula prática, tá? Acho que vai ser possível. Pedro Henrique, as notas do trabalho de pragas. Então, Pedro, isso é importante, uma coisa que nós temos que conversar agora, tá? Tá, eu já vejo o caso da Ana também. Pedro, o trabalho de pragas é preencher toda a apostila, menos aquela última pergunta, a resposta da Cauana, tá? E aí, eu vou projetar agora, tá? Eu vou projetar agora o plano de atividades, para mostrar o que está lá, se alguém tiver dúvidas. A primeira parte do plano de atividades. Olha lá. A primeira parte é completar a apostila, certo? Uma coisa que nós tínhamos programado já no primeiro plano de atividades remotas, só que a gente não tinha colocado uma data, porque a gente não sabia como é que ia se manifestar, como é que ia continuar essa epidemia, tá? Então, agora está decidido. Vocês têm que ir até quarta da semana que vem, então tem 6 dias a partir de agora, tá? Vocês vão completar a apostila, já deve estar pronta, a maioria de vocês que são bem dedicados já deve ter feito. Só falta, talvez, fazer as fotos, agrupar elas todas num único arquivo PDF
e mandar isso para o e-mail conforme a sua turma, tá? Cada turma tem um e-mail específico. Vejo aqui o segundo A, o segundo B, todas as turmas, tá? Que é para facilitar a correção, a visualização desses trabalhos. Quem já me mandou antes, não tem problema, aí não precisa me mandar de novo. Alguns alunos, uma meia dúzia, já me mandou antes, não precisa mandar de novo. Só que nem todos eu estou conseguindo achar no meio desses meus e-mails, porque eu acabei recebendo centenas de e-mails. Então, quem já me mandou antes e ainda não está com a nota no Siga, me dá um alô, tanto no e-mail como no Zap, que eu acho lá o trabalho e coloco a nota no Siga. Tá? Vou voltar para as perguntas lá. Tá, quem tem que sair, tudo bem, né? Já deu a presença aqui e lembre-se que tem que até quarta da semana que vem me mandar essa apostila. Ana, a apostila está disponível no Siga? Sim. Desde fevereiro a apostila está no Siga. Então, alguns alunos me perguntaram, mas é preencher à mão a apostila que o professor entregou em aula ou é preencher no Word a apostila que está no Siga? Tanto faz. Pode ser qualquer uma das duas formas, tá? Pode preencher no computador, grava como PDF e me manda. Ou escreve à mão, como vocês já estavam fazendo, eu acho que essa é a forma mais fácil, faz à mão, fotografa, monta o arquivo PDF e envia para aquele e-mail lá que está cadastrado. Por que isso? Porque aí na semana que vem eu consigo colocar as notas e vocês terão a nota do herbário e desse estudo dirigido de pragas, terão as notas lá então. Lembrando o seguinte, pessoal, quem não entregar as coisas, então, a apostila e o herbário até o dia 9, vai ficar sem nota ali do primeiro trimestre para o conselho. E aí eu vou informar as coordenações, o CISAI, que é o antigo SEGAI, e a orientação educacional, e todo mundo, que esse aluno está com nota aberta, porque não fez as atividades, então ele vai para a trimestral. Pessoal, mas a trimestral, vejam bem, aqui um esclarecimento, necessariamente não é prova, tá? Alguns alunos entraram em contato dizendo, eu vou deixar para fazer a trimestral. Não, gente. A trimestral vai ser os trabalhos, só que maiores. Então, quem não fez dentro do prazo e partir para a trimestral, exemplo, a trimestral do herbário vai ser fazer um herbário com 25 plantas e não mais 15. Certo? Porque a organização didática diz que a recuperação é de acordo com o planejamento da disciplina, o planejamento do professor, necessariamente não é prova, certo? Então, não se enganem achando, não, vou fazer a trimestral. Claro que esse discurso não vale para a maioria de vocês, tá? Mas eu estou sendo bem claro aqui, porque a gente tem ainda uma semana para vocês completarem e entregar esses trabalhos, que são simples, certo? E terem lá uma nota tranquila, uma boa nota no primeiro trimestre. E lembrando que na nossa disciplina a gente já está avançando lá para os trabalhos agora do último trimestre, tá? Que são inclusive os mais importantes, tá? Então, deixa eu conferir aqui o que eu queria passar para vocês. Os trabalhos atrasados do primeiro trimestre até o dia 9 de setembro, que é o mesmo dia da apostila, tá? Então, herbário, com 15 plantas, só vai ser aceito até o dia 9 de setembro. Tá, pessoal? Lembrando que vai ser aceito, mas tem desconto na nota pelo atraso. Em justiça, a maioria dos alunos que entregaram no prazo, certo? Então, o herbário atrasado, lembrando aqui, nunca vai ter nota 10, tá? Por perfeito que seja o herbário atrasado não vai ter nota 10, ele vai ter um desconto para fazer justiça aos estudantes que cumpriram o prazo. Mas ainda assim, tu consegue tirar um 9, um 8, que é o suficiente para ter uma boa nota. E aprovação sem percalços. Louco. Vale. Tem pergunta aí, pessoal? Outra coisa, quem não entregou o trabalho, seja o herbário ou o banner, tem que ter cuidado, tá, pessoal?
Porque aí estão vindo uns trabalhos muito estranhos. E aí eu estou sendo obrigado a dar notas lá muito ruins, muito baixas. Porque a pessoa fez a pesquisa do banner, mas não assistiu nenhum dos nossos vídeos, não participou das nossas aulas, como vocês estão participando aqui, não assistiu os vídeos, os tapes depois da aula, e fez de qualquer jeito. Então, por exemplo, não tirou as suas fotos, não tirou foto de sua autoria, pegou qualquer foto da internet. Não era esse o objetivo do trabalho. O objetivo é vocês identificarem pelo menos uma doença com a qual vocês têm contato, na região próxima da sua residência, ou dentro da residência. Como eu falei, pega uma banana machucada em casa, lá na fruteira, e ali já tem uma doença. Ok? Aí, não prestou atenção, erra o nome científico. Não sabe lá o que é sinonímias, erra sinonímias. Não coloca a bibliografia ou coloca a bibliografia da forma errada. Não faz citações. Copia tudo de um único site da internet. Aí um trabalho desses não tem condições, ele vai perder muita nota. Então não é só fazer o trabalho. Tem que pesquisar um pouquinho e saber o que está sendo pedido, porque não é qualquer trabalho. Tá, pessoal? Aí uns não prestaram atenção, não estiveram nas nossas aulas e não entenderam que o banner é um cartaz. É um cartaz modelo do IFC. É um cartaz que eu tinha ideia até de publicar, né? Se fosse em outras circunstâncias, de publicar nos murais do colégio. Então, o modelo de banner oficial do UFC é um cartaz. Não é um cartaz e meio, não é 2 cartazes, não é 3 cartazes. E aí, por isso, alguns receberam desconto, porque o trabalho ficou em 2 páginas, quando tinha que ser uma página. E quem não prestou atenção ou não assistiu nenhuma das aulas, está entregando o trabalho de qualquer jeito. Eu aceito, mas vai ter descontos, certo? Porque não está cumprindo o mínimo requisito do que é exigido. Tá bom? Então, eu tratei os principais pontos aqui, que até 9 de setembro vocês têm que entregar tudo, quem falta. Eu peço especial atenção dos líderes. Os líderes aí, mandem um recadinho no WhatsApp da turma, dizendo, pessoal, ó, quem não fez algum trabalho, faz ainda que dá tempo, passa e evita de teu nome estar correndo lá durante o conselho de classe, como o aluno que falta fazer trabalhos, que falta entregar trabalhos. Para todos ainda é bem possível fazer, porque são 2 trabalhos bem tranquilos. Pessoal, faça o favor, né? Quem fez o herbário pode dar o depoimento aí para os demais colegas, dizendo que dá para gastar ali 1 horinha, 2 horinhas, e faz o herbário bem tranquilo, tá, pessoal? Então, de avisos antigos, com relação ao passado, estão dados aí os avisos. Tá? Semana que vem, nós vamos ter um novo encontro, e aí eu vou reforçar a questão de não ter aula no dia do conselho de classe. A segunda etapa da nossa conversa aqui era mostrar o plano 5. Mas parte do plano 5 eu já mostrei para vocês, que o plano 5 é, para começar, entregar as apostilas, tá? Entregar a apostila num arquivo único, PDF, mandado para o e-mail certo da turma. Aqueles e-mails que eu criei para cada turma mandar o seu trabalho. Inclusive que eu vou usar agora para os outros anos também, daqui para frente, porque são e-mails do meu domínio, certo? O e-mail do segundo A, do segundo B, do segundo C, do segundo D e segundo E, todos os e-mails ali, cada turma manda dentro do e-mail da sua turma. E aí vem a segunda parte dos estudos remotos 5. Tá? O plano está todo lá. Eu vou projetar lá para vocês saberem o que tem no SIGA. Eu vou abrir agora um pedacinho do SIGA, lá, o tópico do SIGA. Vou abrir aqui da turma B, deve estar aparecendo para vocês. Então, nesse arquivo que eu estou passando o mouse aqui, é o plano AR5, tá? É ali que está escrito como fazer o arquivo PDF, como enviar o arquivo PDF até o dia 9 de setembro da apostila, e depois explicando que nosso último trimestre, aliás, o terceiro trimestre, vai ser composto por 2 grupos de avaliações. Uma prova online, que vai ser resultado dessas nossas conversas, que vão daqui até o final de outubro e começo de novembro, que era a pergunta da Giovana, tá? Vai ser os nossos encontros Meet.
A gente vai deixar atividades, leituras para vocês, e no dia 12 de novembro, uma prova online com umas 15 a 20 questões, no mesmo feitio daquela que a gente fez em julho. Tá? Agora, sobre os controles, sobre todos os tipos de controle, né? O controle integrado, então controle cultural, controle biológico, controle químico, e, bom, associação de todas as formas de controle, mas dando ênfase para a questão do controle químico, porque ele envolve a emissão do receituário, e depois, a segunda parte desse trabalho será fazer os receituários, que esse é um trabalho que também está previsto aqui no plano de ser feito em dupla, aí por sugestão e pedido de colegas, tá? Então, vocês vão poder fazer o receituário em dupla. Só que esse receituário, a gente vai começar a trabalhar eles aqui na AR e vai terminar eles em encontro presencial no comecinho de 2021. Então, a gente, quando voltar a se encontrar no final de janeiro, se der tudo certo, vocês estão voltando para a escola para terminar as atividades, ali nós vamos se encontrar para terminar os receituários e acabou. Vai estar só para vocês entregar o receituário, porque se nós fizermos tudo direitinho, nós vamos fazendo as receitas aqui, eu ajudando vocês nos nossos encontros virtuais. Daqui até novembro, não é só aula, a gente vai fazer as receitas juntos também, tá? Então, temos um bom prazo de tempo para fazer as receitas. Tá? E é isso que nós vamos fazer semana que vem. Semana que vem, a gente vai montar as duplas de trabalhos do receituário. Tá? E aí, o que mais tem no tópico da aula de hoje? Tem a própria aula de hoje, que eu vou começar em seguida, que são poucos slides, tá? Vão ser poucos minutinhos, onde a gente vai entrar com os conceitos de manejo integrado de pragas. Essa aula já está ali para vocês baixarem. E tem um pequeno vídeo sobre o manejo integrado de pragas, que é o melhor que eu encontrei, certo? Ele é da Embrapa, ele é um material muito bem produzido e tem apenas 15 minutinhos, ele já dá uma ótima noção, saindo dali já tendo uma boa ideia do que é manejo integrado de pragas. Então, minha forte sugestão é que vocês assistam esse vídeo de 15 minutos, tá? Essa vai ser a tarefa de vocês de SV, assistir o vídeo. Beleza, já tem a pergunta da Camila Berna, do segundo E, né? Vai ser obrigatório em duplas? Não, Camila, ótima pergunta. Pessoal, praticamente não tem nada obrigatório aqui no DSV, tudo é negociado, certo? Só que dentro de certos limites. Então, não, tá? O trabalho, eu até fazia questão que ele fosse individual. Eu só estou abrindo a possibilidade de ser em dupla, porque alguns alunos pediram como um refresco, e até agora eu não tinha feito nenhum trabalho em grupo, então estou propondo aí, para os alunos que quiserem fazer em dupla, podem fazer. Mas eu concordo contigo, eu recomendo que seja feito individual. Sim, Vanessa, pode escolher a dupla, tá? Sem problema nenhum. A única questão é que, gente, vamos lá, é dupla, tá? Nunca é trio. Então, não me venham com conversa do tipo, professor, a nossa turma é de número ímpar, então podemos fazer em 3? Não me venham com essas churumelas, tá bom? Não, não pode fazer em 3. É em dupla ou individual, tá? Não tem 3, tá? Tá rindo, mas essas coisas acontecem. Olha, as coisas mais estranhas acontecem, né? Então, às vezes, a gente parece, assim, muito boca aberta falando certas coisas aqui, dizendo, não tem dupla de 3. Mas quantas propostas que eu já recebi de dupla de 3, você não vai acreditar, Vanessa. Aí, por isso, eu tenho que ficar repetindo isso, tá? Não tem dupla de 3. Tá legal, pessoal? Mas não se afobem, nós estamos aqui em comecinho de setembro, tá? E eu reservei todo o tempo para a gente se dedicar mais para a questão do receituário. Hoje eu não estou passando material de receituário. Hoje eu estou passando material de manejo integrado de pragas. E que legal, nós já estamos com 57 pessoas aqui. É um ótimo quórum. E agora, então, nós vamos falar de alguns conceitos iniciais de manejo integrado de pragas. Não saiam daí. Gente, sabe por quê? Porque são 10 minutos só. É 10 minutinhos só para a gente esclarecer algumas coisas com relação ao manejo integrado. Minha câmera abaixou aqui, agora eu não estou me vendo, eu não sei se eu estou cortando.
Vou dar uma olhada aqui. Tá quase cortando, mas não cortou. Tá. Ó, e estão chamando na rua aqui. Tá legal, pessoal. Então, não, ó, já saiu um aí, ó. Não saiam, tá, pessoal? Não saiam, porque são 10 minutinhos e a gente vai agora entender um pouco melhor, pelo menos no conceito, o que significa isso? O manejo integrado de pragas, ou MIP, tá? Olha aí, ó, o ovo da codorna passando, quer dizer, o carro da codorna. Ah, não, é pizza. Estão ouvindo? Vamos apresentar então. Vamos lá. Fiquem aí que é 10 minutinhos, tá? Não vai ser muito longo. Lembrando que essa apresentação está lá no Siga também. Gente, agora eu estou na tela cheia aqui para mim. Tá aparecendo o slide? Alguém poderia abrir o microfone? Que tal? Ana, me confirme aí se está aparecendo. Está aparecendo, professor. Joia, muito obrigado. Então, pessoal, talvez seja a primeira vez que alguém venha falar, tentar esclarecer isso para vocês, tá? Esse termo, manejo integrado de pragas, ele gera muitas dúvidas, porque há duas interpretações aí. Dentro da ciência brasileira, principalmente da ciência agropecuária, o termo praga se refere geralmente a animais. Vejam, foi aquilo que a gente falou, inclusive, ainda no tempo presencial, né? Animais que atacam as plantas. Então, dentro da agropecuária, principalmente da ciência agropecuária no Brasil, o termo praga é mais dirigido para os animais que atacam as plantas, porque para os outros seres que prejudicam as plantas, a gente tem o termo doenças, a gente tem o termo plantas daninhas. Mas o termo praga, às vezes ele vem traduzido do inglês pest, como eu escrevi ali, que quer dizer praga também. E aí ele tem uma abrangência maior, é um termo com uma interpretação mais abrangente, que é o termo que a FAO entende e o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, também interpreta. Então, nós temos essas duas correntes de interpretações ocorrendo no Brasil, tá? E quando a gente encontra o manejo integrado de pragas, vocês têm que saber filtrar isso, tem que ver quem que está falando. Se está num livro, ou se a pessoa que está falando está se referindo ao termo praga mais específico, só aos animais, os insetos, ou se está se referindo a esse termo traduzido do inglês, que significa o seguinte, ó, qualquer forma de vida vegetal ou animal, ou qualquer agente patogênico daninho ou potencialmente daninho para os vegetais ou produtos vegetais. Então, isso aqui é conceito da FAO, que é o órgão da ONU para a alimentação, e é o mesmo conceito que o Ministério da Agricultura adota. Mas não é o conceito adotado geralmente dentro da ciência agrícola. Vocês estão entendendo o problema? Então, é o que eu estou dizendo, o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, ele tem esse entendimento, mas encontra divergência com autores da agropecuária, porque aqui a gente encontra também os termos MID, que é o manejo integrado de doenças, e o termo MIP-PD, que é o manejo integrado de plantas daninhas. Ó, agora começou a chuva forte. Tá, pessoal? Então é o seguinte, daqui para frente, eu vou falar com vocês manejo integrado de pragas usando esse conceito do Ministério da Agricultura e da FAO, que significa todo tipo de agente daninho das plantas. Mas vocês têm que ter clareza que às vezes vão abrir um livro ou um site e o cara vai estar dizendo lá, MID. Poxa, o que é esse MID? MID é uma parcela do manejo integrado de pragas geral. É um manejo integrado específico para doenças. O que é o MIP-PD? É uma parcela do manejo integrado, esse geralzão. É aquele direcionado para
o controle de plantas daninhas. E no próximo slide, eu faço uma lembrança importante. Não esquecer um pensamento desse jornalista, que era mais que um jornalista, o Henkel, era também era um filósofo, praticamente, tá? Ele nos lembra o seguinte, isso aqui foi falado há muitos anos atrás, que para todo problema complexo existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Em outras palavras, eu traduziria o seguinte, que para um problema complexo, existe uma solução muito simples, muito fácil, muito prática e muito barata, porém errada, certo? É isso, essa é a essência do MIP também. E essa é a essência do controle de pragas, de doenças, de plantas daninhas. Não existe nada simples, não existe uma bala de prata, não existe uma única coisa que a gente possa fazer e vai resolver o problema sanitário. E essa eu entendo, é uma grande angústia do profissional da área agropecuária, do agrônomo, do técnico em agropecuária, que é o seguinte, as pessoas nos cobram, a sociedade nos cobra, diz, tem uma mancha no meu pimentão, o que eu passo? E aí você tem que solucionar o problema, como se fosse simples. A pessoa te dizer, principalmente tem muitos colegas que trabalham no balcão de agropecuária, e isso é uma coisa muito comum de acontecer. O colega me diz assim, chega o agricultor lá, de mãos abanando, não traz nenhuma foto nem nada, e diz, tem uma mancha no meu pepino, o que eu passo? E você tem que dar a resposta, certo? Então, a mancha no pepino é um problema complexo. E não existe solução simples para um problema complexo. Você nem está vendo o pepino, nem sabe quantos hectares de pepino ele tem, que mancha que é, que cor que é essa mancha. Se é uma mancha num pepino, ou se cada um pepino tem uma mancha, ou se são muitas manchas em vários pepinos. Entende? Começam aí os problemas para tentar chegar ao diagnóstico e depois na solução. Tá? Então, eu coloco essa frase aqui para a gente se descarregar do peso, do compromisso de ter que ter uma resposta pronta quando alguém nos cobra. O que eu passo para tal coisa? Tu não está estudando para técnico agrícola? Como é que tu não sabe tal coisa? Gente, eu sou formado desde 1993. Então, daqui a pouco eu vou estar fazendo 30 anos de formado. Certo? 30 anos de formado. E eu sou cheio de dúvidas e não tenho certeza de nada. Então, quando o pessoal me manda uma foto, o que é isso aqui, professor? Vou eu atrás pesquisar para tentar descobrir o que é. Que ninguém tinha a resposta pronta. E se desprendam desse compromisso, dessa cobrança. Vocês nunca vão ter a resposta pronta. Porque se vocês tiverem a resposta pronta, provavelmente ela vai estar aqui, completamente errada. Estão entendendo? Estão ligados no espírito da coisa? Então, vamos devagar com o andor. Tá? Manejo integrado busca o controle de pragas, doenças e plantas daninhas. Mas não é uma coisa simples, não é uma bala de prata, não é um produto químico único, exclusivamente, que vai resolver o nosso problema. Certo? Aqui eu coloquei um slide dizendo que são vários os fatores que interferem na produção vegetal, né? Alguns são determinantes, outros são limitantes e outros são redutores, né? Os determinantes são o próprio solo, onde a planta vai crescer, e a disponibilidade de luz solar. E os que podem limitar é a disponibilidade ou excesso de água, a disponibilidade de falta ou excesso de nutrientes, a acidez do solo. Eles podem limitar a tua produção abaixo do máximo que ela pode atingir. E, por fim, aqueles fatores redutores. Aí sim, pragas. Aparece aqui. Pragas. E pragas aqui aparece no conceito simplificado ou no conceito amplificado. O que vocês me diriam aqui quando eu coloco esse slide? Pode repetir. Esse termo pragas é no âmbito simplificado ou amplificado? Alguém abre o microfone, por favor? No sentido amplificado? Isso, exatamente. Aí o termo está envolvendo todos os agentes que podem reduzir a produção da planta. Então, não é só praga no sentido inseto e ácaro, mas também os micro-organismos, todos eles, né? Fungos, bactérias, vírus, nematóides
e ainda as plantas daninhas também. Então, esse é o termo amplificado quando a gente fala pragas, no manejo integrado de pragas. Bom, as pragas surgiram porque o homem deixou de ser nômade, né, e passou a ser sedentário. Mais do que nunca nós estamos sedentários agora, trancados em casa, ou pelo menos estivemos mais trancados em casa durante a quarentena. E sedentário é o contrário de nômade, certo? Vamos lá. Então, esse slide repete aquilo que a gente já falou, né? São aqueles que impedem o rendimento máximo, eles reduzem os fatores que reduzem o rendimento máximo da expressão da produção. Lembrar, esse triângulo da epidemiologia das doenças, ele já aparecia lá na nossa apostila de doenças. Lembrando que um patógeno, uma doença, ela só vai acontecer se nós tivermos a planta suscetível, se o ambiente for favorável para aquele patógeno se manifestar, tem que estar o patógeno presente e, às vezes, ainda o vetor, aquele agente que vai trazer o patógeno. Às vezes é um inseto, às vezes é o vento, às vezes é um passarinho e, às vezes, é o maior vetor de todos, o ser humano. Lembrar, aqui nesse slide eu trago uma contabilidade geral das espécies de agentes que podem se tornar redutoras da produção vegetal. São catalogados aproximadamente 100 mil espécies de fungos fitopatogênicos. Então, o que quer dizer aquele prefixo fito? Fito quer dizer planta. Patógeno quer dizer agente causal de doenças. Então, tem mais de 100 mil fungos que podem causar doenças, tem mais de 30 mil espécies de plantas daninhas catalogadas, tem mais de 10 mil espécies de insetos herbívoros ou fitófagos, lembram dessa expressão? Que causam prejuízos em plantas, e mais de 15 mil espécies de nematóides, também fitófagos. E o conjunto desses todos agentes redutores de produção podem gerar na agricultura prejuízos de até 40%. Por que existem essas pragas? Por que elas se tornaram tão importantes a ponto da gente ter agora profissionais especializados nisso? Por que vocês estão estudando isso para serem profissionais que vão cuidar deste assunto? As pragas, e aqui de novo, no sentido mais abrangente, mais amplificado, todos eles que a gente citou nos slides anteriores, elas existem porque nós, o ser humano, provocou condições favoráveis para que elas surgissem, né? Nós somos mais de 7 bilhões de habitantes, existem as previsões de que nós vamos chegar perto de 10 bilhões de habitantes no planeta, para aí começar a reduzir a população humana, ou seja, da situação que a gente tem hoje, até 2050, ainda vai piorar. Certo? Ou seja, quando vocês estiverem completando 30 anos de formados, como eu estou completando agora em breve, aí que nós vamos estar mudando, começando a mudar a realidade. Todo o período produtivo de vocês, toda a vida profissional de vocês, os próximos 30 anos, vai ser marcado por piora das condições. Por quê? Porque vai ter mais pressão humana sobre o planeta. Então, tudo isso que a gente está vendo agora vai piorar. Que é a poluição dos rios, por exemplo, né? Poluição do ambiente como um todo, destruição do ambiente, tudo isso ainda tende a piorar até 2050. Por que as pragas existem? Porque houve concentração de hospedeiros. O que significa isso? Vocês já ouviram falar isso de outra maneira? Monocultivos. Aumento do monocultivo. Qual é o monocultivo hoje que está tomando conta do Brasil inteiro e quase que do mundo? Qual é a cultura que está mais aumentando? Isso mesmo, a soja. O pessoal está deixando de plantar feijão para plantar soja. O pessoal está deixando de plantar arroz para plantar soja. E nós já estamos vendo as consequências agora, né? E não precisa nem estudar, é só entrar no Facebook. No Facebook você já vê o pessoal reclamando do preço do arroz e já vê o pessoal defendendo os produtores de arroz também. Já viram isso, né? Isso é a razão aqui, ó,
motivo também dessa alta concentração de hospedeiros, tá? A gente planta apenas um tipo de planta e aí a gente favorece o surgimento de pragas para aquela planta. A destruição de inimigos naturais, com a destruição do ambiente natural das plantas, o monocultivo, também afeta isso e elimina os inimigos naturais das pragas e as pragas têm caminho livre para se desenvolver. Nós estamos selecionando linhagens resistentes. O que são essas linhagens resistentes? São as pragas resistentes. Pessoal, quando a gente usa... Sabe quantos agrotóxicos existem? Vocês não têm obrigação de saber agora, mas quando terminar a disciplina, vocês vão ter obrigação de saber. Existem mais de 1.300 agrotóxicos só no Brasil para serem utilizados. Então, quando a gente usa esses agrotóxicos, e apesar de existirem 1.300, se a gente for numa propriedade aí, falar com o agricultor, ou for numa loja agropecuária, vocês vão ver que o pessoal tende a usar sempre os mesmos produtos, tanto é que decora o nome de alguns produtos. E quando a gente usa os mesmos produtos, piora ainda a situação. Porque você sabe que quando aplica um produto químico, a gente não mata todos os insetos, ou não mata todo o fungo. A gente mata aqueles que são mais fracos, os mais suscetíveis. E aí a gente aumenta a pressão de seleção para o surgimento de linhagens resistentes, porque quando eu aplico inseticida, vamos dizer, para cada 100 insetos, eu não mato 100 insetos, eu mato 98, porque tinha uns 2 ali que eram mais fortes, tinham uma resistência natural, tipo a pessoa que tem resistência natural ao Covid, sabe, né? Muitas pessoas pegam o Covid e nem sabem, porque tem uma resistência natural maior. Isso também acontece com os agrotóxicos. E aí, quando tu aplica o agrotóxico e mata 98 e sobram 2, quem vão ser os pais, os geradores, os genitores da nova geração? Os 2 que sobreviveram. Vocês estão entendendo? E os 2 que sobreviveram vão ser os pais das novas gerações. E os filhos desses pais, muitos deles vão herdar a resistência que os pais tinham. Então, na próxima vez que tiver 100 insetos ali e eu aplicar o inseticida, já não morre mais 98. Morre 80. Porque 20 herdaram a resistência daqueles 2 pais. E assim, sucessivamente, vai acontecendo. Quando a gente vai aplicando os herbicidas, fungicidas, inseticidas. No caso do exemplo que eu vinha dando, era um inseticida. E aí, na próxima aplicação, tu não mata 60, 40 sobrevivem. 60 tu mata, 40 sobrevive. Quem vão ser os pais da próxima geração? E assim sucessivamente, até que o produto não funciona mais. Aí o pessoal aumenta a dose, se intoxica e diz, esse produto não está mais funcionando. Porque aí você tem uma linhagem resistente àquele produto. E o que acontece? A indústria química tem que ir lá e desenvolver, descobrir, criar um produto mais forte para matar agora essa linhagem resistente da praga. E aí a coisa piorou. E mesmo esse produto mais forte, você sabe, não vai matar toda a praga e nós vamos continuar trabalhando na seleção de linhagens resistentes. E o último fator é a introdução de pragas exóticas. Tem várias histórias ao longo da civilização, né, onde o homem foi responsável por trazer pragas exóticas, pragas que não existiam. Aqui também o praga é uma relação mais abrangente, pragas que não existiam numa região, e agora existe porque a gente trouxe, né? Foi muito famoso a morte de todas as uvas na Europa, a mortandade de uvas na Europa, quando o pessoal trouxe mudas de uva dos Estados Unidos para a Europa, no período ali depois do início das grandes navegações. Porque na uva americana tinha uma cochonilha na raiz, a chamada... Aliás, era um pulgão na raiz. E esse pulgão, as cultivares americanas eram resistentes, e as europeias não tinham contato com esse pulgão e eram suscetíveis. Quando tu trouxe as mudas, elas trouxeram os pulgões junto e elas acabaram com as uvas europeias. Tanto é que toda uva europeia que se planta hoje tem que ser enxertada. A parte de baixo, a parte da raiz, tem que ser uma uva americana. E em cima você tem que enxertar a uva europeia. Não dá mais para plantar só a uva europeia, porque a raiz dela não suporta o ataque dessa praga exótica que foi trazida da América para a Europa. E assim, gente, a gente tem várias histórias. Nós estamos agora com os produtores de banana, por exemplo, aqui, muito preocupados com a entrada da cigatoca negra.
A cigatoca negra também é uma praga exótica, foi trazida lá das Ilhas Fiji para a América Central, inicialmente, na verdade, América Central e América do Norte, no México. E de lá escapou de um laboratório e agora ela está descendo e ameaçando os bananais aqui da região. E tem várias histórias, a gente poderia passar muito tempo contando como o ser humano foi o responsável, é um responsável direto pela essa pressão de pragas, né, pela grande quantidade de pragas que estão hoje como objeto do nosso estudo e da nossa atenção e da atuação do técnico em agropecuária. Bom, eu vou ir terminando aqui, vou passar mais esses 2 slides aqui, e aí na semana que vem a gente continua, tá? É só para a gente ter uma ideia, gente, existem catalogadas, não se tem o número certo, né, porque isso depende de muitas pesquisas na área da biologia e da botânica, mas se estima que existam até 500 mil espécies de plantas no planeta Terra todo, e que já estejam identificadas, descritas, 270 mil. Então, mais da metade das plantas já estariam descritas. Mas os biólogos, os botânicos, sabem que tem muita planta ainda que não foi descoberta. E dessas que já foram identificadas, descritas, o ser humano já descobriu que são 39 mil plantas diferentes que podem ser utilizadas como alimento humano, são, portanto, comestíveis, certo? E dessas 39 mil, o ser humano resolveu cultivar ou coletar de forma extrativista 7 mil delas. Então, veja, de um universo de até 500 mil plantas, 7 mil podem ser cultivadas. E 3 espécies, vejam, 3 espécies somam mais de 50% da alimentação humana, que são o arroz, o trigo e o milho. Somando elas ultrapassam 50% de tudo que os seres humanos do planeta inteiro comem, se alimentam. Então, 3 espécies de 500 mil plantas são responsáveis por mais da metade da alimentação dos seres humanos do planeta. Isso mostra a concentração de espécies que o ser humano promoveu e, obviamente, que essa concentração de espécies, esses oligocultivos ou monocultivos, são talvez os motivos mais fortes para a gente ter tantas pragas e doenças e plantas daninhas para se preocupar. No Brasil, são 180 espécies cultivadas, catalogadas. Tem um asterisco ali dizendo que a maioria delas são espécies exóticas, certo? E aí está distribuído da seguinte forma: as grandes culturas, mais ou menos 50, né, as grandes lavouras, hortaliças 35, 30 frutíferas, plantas condimentares, aromáticas 15, adubos verdes ou forragens para animais 15, plantas ornamentais, flores, né, 15, medicinais apenas 10 e de exploração florestal 10. Então, veja, no Brasil, 180 espécies cultivadas, de 500 mil espécies que se estima que existam no planeta todo, certo? Então aí os motivos pelos quais a gente tem tantas pragas, doenças e plantas daninhas para se preocupar. Na próxima semana, nós vamos falar da construção do MIP, os pilares do MIP, certo? Nós vamos deixar isso para a nossa conversa da semana que vem, os pilares do MIP. Aliás, o que significa, então, como que se constrói o conceito de MIP. Pedro Henrique tem uma pergunta. Vamos lá, vamos ver aí, tá? As perguntas que eu deixei passar. O que determina uma planta ser comestível? Ótima pergunta, Pedro. Então, vou tentar responder as perguntas todas, tá? A planta, para ser comestível, nosso organismo tem que ter condições de digerir pelo menos uma parte dela e extrair algum nutriente dela. Mesmo aquelas que a gente não extrai nenhum nutriente, ainda assim ela pode ser considerada comestível, desde que ela não provoque nenhum mal, né, nenhum malefício. Ainda assim, porque aí ela pode ser considerada como importante fonte de fibra. Afinal, talvez na nossa alimentação, na minha e de vocês todos, e dos pais de vocês, assim, é quase certo que o que mais falta na nossa alimentação é fibra.
Fibra, tá, gente? Fibra alimentar. Com certeza, talvez o elemento da nossa alimentação é o que mais falta. Sabe por quê? Por que eu digo isso? Porque o ser humano, nos últimos 10 mil anos, a nossa civilização evoluiu fantasticamente, mas o nosso organismo não evoluiu. Nossa alimentação, em relação aos seres humanos, de 10 mil anos atrás, praticamente não mudou, mas a nossa alimentação e nosso tipo de atividade mudou muito. Por exemplo, praticamente todos nós estamos sentados agora, certo? E essa não é uma atividade clássica do ser humano, ficar sentado por horas, certo? Então, isso é uma mudança que os tempos modernos trouxeram. Mas o nosso organismo não se adaptou para esse tipo de vida. Da mesma forma, é a alimentação. Nossa alimentação mudou muito para produtos industrializados, produtos processados, produtos simplificados, mas o nosso organismo não evoluiu para consumir só alimentos concentrados. E aí, talvez o que mais falte na nossa alimentação seja fibra, tá? Então, em relação à pergunta do Pedro, fibra é o que mais falta. Então, eu te diria, a planta, se ela não fizer mal, ela já pode ser considerada comestível, mesmo que ela não traga praticamente nenhum nutriente. Porque o que mais falta na nossa alimentação é fibra. Não sei se eu respondi, mas pelo menos criei aí uma dúvida na cabeça de vocês. Vitor Guizo, todas são comestíveis, apenas uma vez umas. A piada tá aí, verdade. Tá. Vamos lá, deixa eu ver se eu deixei alguma pergunta. Não estou lembrado. Se alguém fez uma pergunta e eu não respondi, pode repetir aí, tá, pessoal? Então, Ô, professor, pois não, fala aí, Ana. olha só o que eu encontrei nos materiais da minha irmã, só vou virar a câmera, né? Claro, fala lá. Da tua irmã Carol. Seria essa o receituário? Isso, nós vamos fazer um receituário bem parecido com isso aí. Que nota que ela tirou aí? Ela tirou 9 e a Dani tirou 6. Então, tu tens a faca e o queijo na mão para fazer receitas melhores e tirar 10. Isso vai ser o final da nossa conversa, né? Isso que a Giovana estava perguntando aí. Nós vamos começar, estamos começando hoje. E o final vai ser vocês fazendo as receitas bem certinhas. E pelo menos para vocês presentes aí, eu vou querer um 10. E a gente vai trabalhar para vocês terem 10, tá? E aí eu vou ficar bem sossegado, tranquilo também, sabendo que vocês vão estar saindo aqui da nossa disciplina com condições de fazer um bom trabalho e vão levar bem o nome da instituição e nosso nome, fazendo bons trabalhos e não criando problemas na área ambiental e na área de saúde, né? Uma vez que os agrotóxicos envolvem tudo isso, certo? É um assunto bem sério, mas eu tenho certeza que a gente vai ter uns 2 meses e meio bem produtivos para que vocês saiam daqui fazendo excelentes trabalhos. Esse vai ser o final. Nós vamos fazer as receitas. É isso aí, Ana. Já pode tirar umas fotos e mandar para o grupo da turma aí, para o pessoal já ter uma ideia de como é que vai ser. Ô, professor, lembra que eu tinha falado do chá de cavalinha na minha palmeira ráfia? Tá. Tu aplicou o chá de cavalinha? E daí eu parei de aplicar e voltou tudo de novo. Vou tentar mostrar pro professor. Eu tô vendo. Tem um chamuscado ali, né? Um bronzeado. E daí na outra folha parece que tá pior, ó. Tá. Aí pode ser um pouquinho de falta de nutriente também. Veja, porque ela talvez seja a hora de tu transplantar. Não sei quanto tempo faz que tu transplantou essa mudinha para esse vaso. Faz bastante tempo já? Não, eu comprei, eu acho que faz um mês, nem isso. Comprei quando terminou a minha casa, né? Mas já estava nesse vaso? Eu acho que tava. Tá. Eu tenho uma sugestão. Pega um outro vaso, tenta achar um vasinho um pouco maior, coloca composto orgânico, não sei se tu faz na tua casa, mas se tu não faz, tenho forte sugestão de você fazer composto com os restos orgânicos, cascas de fruta, essas coisas, né, em casa. Ou então comprar esterco, né, tem na agropecuária, tu pode comprar um pouquinho de esterco, coloca nesse novo vaso e transplanta ela, ou ainda mais, divide, sabe como é que tu faz? Tu tira ela dali, serra pela raiz no meio e planta só uma parte, tu vai ver como ela responde. Ela vem com bastante vigor, Ana,
e os brotos novos vão vir bem saudáveis, sem esse bronzeamento, tá? Essa planta, ela precisa disso, ela precisa dessa renovação, sempre está mudando de lugar e de espaço para expandir as raízes. Muito grande a chance de tu tirar do vaso e tu ver que as raízes já estão enrolando lá dentro. E aí, esse enrolamento das raízes em busca de crescimento, em busca de nutrientes, reflete nas folhas, tá? Às vezes não adianta só tu aplicar uma coisa nas folhas, é que lá embaixo o espaço está já no limite. É possível que, de longe, né? É uma sugestão que eu posso dar. Tenta fazer isso que eu acho que tu vai ter bons resultados, tá? Outra praguinha que tem aqui em casa é chamado gato, que Sim. eles adoram terrorista. Agora estão bem calmos, né? Por enquanto. Tá legal. Então, pessoal, sobre o que a gente falou hoje, tem alguém aí que gostaria de perguntar alguma coisa? De comentar, perguntar? Lembra que semana que vem vai ser dia 10, e aí já tem que estar as notas lá do trabalho de pragas lá no SIGA, tá, pessoal? Então, inclusive, eu marquei para o dia 9, para no dia 10, no dia do nosso encontro, se tiver alguém com alguma pergunta, dizer, professor, eu não estou com a nota lá, eu tenho nota errada. Sabe o que aconteceu? Alguns alunos também me cobraram assim, ó. Ah, professor, eu entreguei o trabalho atrasado, mas eu estou com faltas lá ainda no SIGA. Aí, gente, calma. Aí eu também não vou para cada trabalho que eu recebo ir lá no SIGA e mudar tudo, tá? Eu espero receber alguns trabalhos, eu vou lá, coloco e vou alterar. Então, o dia da alteração final no SIGA vai ser a aula que vem, no dia 10. No dia 10 eu vou fazer a alteração final e o primeiro trimestre tem que estar redondinho. Quem fez o trabalho vai ter a nota lá e vai ter as presenças. E vai estar bem bonitinho na foto lá para o conselho de classe. Quem não tiver feito os trabalhos vai estar sem nota e com faltas. E aí vai ser um aluno cujo nome vai ser mencionado no conselho de classe. Por que eu estou repetindo isso aqui? Porque estão com a faca e o queijo na mão. Quem não fez ainda os trabalhos, estou repetindo aqui, faça, tem até o dia 9, faça, vai ter a nota e limpa a barra aqui no DSV. E quem é líder de turma, ou se você tem algum amigo, colega, que você sabe que não faltou algum trabalho, dá um estímulo para ele, dá uma mensagem de força, de ajuda, para que ele faça o trabalho, porque vocês fizeram, viram que é tranquilo, então não tem nenhum problema aí de quem não fez ainda conseguir recuperar e entrar em dia aqui com a disciplina de DSV, tá? Mas, infelizmente, aquele que no dia 10 não tiver entregue os trabalhos, vai ficar sem nota e vai ficar com falta. E aí eu vou lá no dia do conselho expor, o aluno tal não deu notícia, não entrou em contato, não explicou e não fez o trabalho, tá? Então, eu vou pedir em especial para os líderes mandar essa mensagem para o pessoal fazer um esforço e tentar deixar tudo em dia até o dia 10. E para vocês todos que estão aqui, e para quem vai olhar o vídeo depois, a tarefinha é olhar o vídeo da Embrapa. 15 minutinhos que vão repetir e avançar em relação a conteúdos que a gente conversou hoje e vai continuar na semana que vem, tá? O vídeo da Embrapa é esse aí, do link que eu coloquei aí, 15 minutinhos apenas. Olha, dê uma olhadinha hoje de noite, amanhã. Tentem entender tudo, porque é dali do vídeo que a gente vai tirar as questões da prova. E o link do vídeo também tá lá no SIGA, tá, pessoal? Tá no SIGA e coloquei agora aí no nosso chat. Então, tentem olhar o vídeo, ele explica resumidamente o que a gente conversou e o que a gente ainda vai conversar. E dali vão sair as informações, a cobrança de vocês para a prova dessa primeira etapa. Claro que semana que vem a gente pega e continua desse ponto que a gente parou, tanto ali na construção daquela casinha ali, dos pilares do MIP, como os pontos que vão vir na sequência, principalmente aqueles relativos ao controle químico, para lá na frente chegar na emissão do receituário, que é uma das principais atividades do técnico em agropecuária. Tá bom? Deu 2 horas, então foi 1 horinha de conversa. Acho que está ótimo, né? Se alguém tiver mais uma pergunta, ainda pode perguntar, senão a gente vai já se despedindo de vocês. Eu quero agradecer aí a atenção de vocês, vocês que se mantiveram aí atentos, acompanhando.
desejar uma boa semana, um bom final de semana, um bom feriado, se é que faz alguma diferença ter feriado ou não, mas aproveite o feriado, continue se cuidando, evite aquelas aglomerações que a gente viu na praia lá, tá? Principalmente não por vocês, né? Porque vocês são jovens e fortes, dificilmente vocês vão ter algum problema com o Covid, mas para proteger os pais e os avós e os demais parentes que vocês gostam, né? Para a gente não levar a doença para dentro de casa. Tá bom? Um abraço, fiquem bem, bom final de semana, muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau. Tchau, professor. Se cuide. Tchau, obrigado. Abraço. Abraço. Tchau. Tchau, tchau, valeu. Obrigado, pessoal.